resposta virá incorreta. E um profissional menos experiente talvez não saiba fazer essa análise crítica. E como o custo é um assunto muito importante, a gente precisa ter cuidado. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Márcia Dori, engenheira civil, gerente de projetos. Faço sempre certificações, eu tenho algumas, tenho quase 20 certificações internacionais nas áreas do BIM, gerência de projetos, gestão de projetos e inteligência artificial. Eu acho que a tecnologia ela deve ser usada para a gente melhorar processos e não agregar camadas de processos, porque o que a gente vê hoje são muitas organizações que, para conseguir atingir melhores resultados, aumentar a eficiência, ela acha que vai sofisticar processos. E não é isso. O processo ele é tão sofisticado quanto simples ele consiga ser. Essa é a minha mentalidade. Eu gosto muito de fazer o feijão com arroz. Não gosto muito de desenvolver processos só para dizer que faço coisas bonitinhas, né? Coisas sofisticadas, muitos termos estrangeiros. Não gosto muito disso, não. Eu gosto do simples. Então, eu tenho a Márcia Dori Consultoria, sou professora de pós-graduação nessas mesmas áreas de engenharia de custo, BIM e gestão de projetos. Sou mentora e sou mentora de pessoas e de empresas. Porque hoje em dia tem acontecido uma coisa muito interessante. As organizações elas demandam BIM, por exemplo, e as empresas vendem o BIM e ninguém sabe muito bem o que tem que entregar e o que tem que receber. Então eu tenho entrado para fazer essa intermediação, para que pelo menos seja entregue um modelo que sirva de alguma coisa, porque tem muito modelo e tem muita entrega sendo feita, mais para fazer o webinar do que propriamente de gerar resultado. O meu objetivo, tanto da gestão quanto do BIM, é trazer valor para as organizações. Ele tem que estar alinhado com a estratégia das organizações. Então, a gente faz o BIM adequado para esse fim. Essa é a minha apresentação, essa é a minha abordagem de negócio. O BIM já é utilizado no Brasil como recurso de otimização digital? Na verdade, não. O que eu percebo, e assim, a gente tem muitas empresas dizendo que faz muita coisa, mas que faz pontualmente. Ainda não consegue fazer como um processo de negócio. E nisso aí eu acho que o BIM perde. Porque a gente tem os apaixonados pelo BIM e acha que tem que usar toda a sofisticação e tecnologia possível, e a gente ainda tem um grupo que é muito reativo na utilização do BIM, porque é reativo ao uso de tecnologia mesmo. Então, com isso, os processos, a tecnologia BIM ainda não consegue trazer essa otimização digital de forma muito efetiva. Porque para a gente fazer isso, a gente tem que começar desde a base. A coisa tem que estar organizada desde da forma como o projeto é contratado. E eu não tenho visto muito isso, tá? Eu não tenho visto os contratantes se preocuparem com isso. Então, ele está caminhando, mas ainda não vejo. Quando a gente vê alguma coisa no webinar, é pontual. Como eu lido muito com empresas de todos os portes, eu vejo algumas empresas que têm projetos muito bem feitos, que foi pensado desde o início, mas que não consegue escalar na organização.
e nem na sua estrutura organizacional. As pessoas não conseguem assimilar isso. Então o BIM fica meio perdido. Considerando-se o investimento necessário para sua implementação, quanto tempo necessário para oferir resultados? Depende da mentalidade da organização, depende da forma, da maturidade que a empresa tem em gestão, porque o BIM ele exige que a organização ela seja muito, mas muito organizada, que tenha processos muito maduros e consistentes de gestão. Porque se não tiver um bom fluxo de engenharia, um fluxo de engenharia, de desenvolvimento de projeto mesmo, consistente, ele vai fazer vai dar um nó na organização. Então, a gente não consegue ter tempo, depende. E depende também de como esse processo é pensado. Porque se a gente pensar nesse processo, se eu pensar que eu quero chegar no nível super sofisticado de BIM e fazer isso de uma só vez, eu não vou conseguir sair do lugar. E a empresa vai ficar com uma sensação muito grande de insucesso, de fracasso. Então, o que a gente precisa é, de fato, fazer um planejamento consistente de acordo com a maturidade de quem contratou e de quem está desenvolvendo o projeto, fazer um projeto alinhado nessa maturidade e ir crescendo aos poucos. Então, eu acho que uma empresa, ela depende muito do seu cliente. Eu já fiz projetos com níveis sofisticados, por exemplo, de método para extração de quantitativos, que o responsável de CAPEX da organização não fazia a minha ideia do que eu estava falando. Então, para ele foi ruim, não atendeu a expectativa. Então, a gente precisa estar alinhado em relação a isso. Muitas construtoras ainda fazem o orçamento de forma manual. Como o BIM transforma o orçamento em um processo vivo que antecipa riscos antes mesmo da obra começar? Você vivenciou algum caso prático? Infelizmente, não. Porque existe a possibilidade da gente fazer isso sim com o BIM. Daí a maturidade que todo mundo precisa ter. O que as pessoas não entendem, e eu vejo muita gente, muito projetista do BIM, querendo ditar regras e desenvolver os orçamentos conforme eles pensam que seja. O que o BIM ajuda no orçamento? Uma extração de quantidades bem precisa. A precisão ela dá. Mas para a gente dar essa precisão da extração de quantidade, a gente precisa de toda uma maturidade de desenvolvimento do processo BIM. Então, a gente precisa de um engenheiro de custos acompanhando todo o processo. Você imagina que no BIM, o que a gente modela? A gente modela material. E quando a gente faz um orçamento, a gente desenvolve um orçamento baseado em serviço. Então, aquele material que está sendo imputado no modelo, tem que ter alguém que entenda de engenharia de custos e transforme isso em serviços. Você não consegue extrair um orçamento direto de um modelo. Você não vai conseguir colocar códigos de composição direto, um para um. Para você colocar código de composição, código de serviço, você vai ter que fazer toda uma configuração. De forma geral, os projetos não têm tempo para isso. Eu já fiz um projeto de uma ponte de 600 metros. Já no conceitual, eu conseguia trazer os custos de um projeto executivo, fazer um depara. Porque a gente, como já tinha feito projetos executivos e a gente já tinha aqueles serviços mapeados, e os números eram mapeados, e quando a gente está no projeto conceitual, a gente não faz um modelo com o mesmo nível de detalhamento. Mas a gente agregou essas atividades de uma forma um pouco mais macro aos serviços que estavam sendo efetivamente, aos componentes
que estavam sendo colocados no modelo. Com isso foi o que eu cheguei mais perto da gente conseguir ter custo e antecipar risco de um projeto, porque a gente fez um deparo. Mas aí a gente tinha uma equipe grande e a gente tinha engenheiros muito experientes. O que tem acontecido? O engenheiro mais experiente, nem sempre, ele tem muita facilidade com a tecnologia. E um engenheiro, um projetista BIM, e que tem facilidade com a tecnologia, opera bem a ferramenta, ele não tem uma grande, de forma geral, ele não tem uma grande vivência em obra. Concordamos que o modelo tridimensional paramétrico, por si só, eu não estou nem falando das informações, não estou nem falando do modelo de informação, ele é uma construção virtual? Como você vai executar uma construção virtual se você nunca fez uma construção real? Então a gente tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade de imputar informações. Ele tem a possibilidade, sim, de antecipar riscos, mas a gente vai precisar desenvolver um modelo com essa pegada. Eu acompanho projetos e às vezes eu chego no projeto, o projeto já iniciou, né? Eles só perceberam, o cliente só percebe que precisa de uma consultoria, de uma assessoria, quando a coisa já está, já meio que o angu já está ficando lá com os carocinhos. Então eu chego no projeto que o cliente às vezes pede só o uso de BIM, às vezes diz que o projeto tem que ser entregue em BIM, ok, não diz muita coisa. Às vezes ele vai e detalha um pouco mais esses usos. E quem vendeu o projeto diz que vai entregar. Quando a gente chega para avaliar e o projeto já está iniciado, a gente não consegue nem fazer análise de interferência com o modelo. Isso acontece com muita frequência, porque são exatamente essas consultorias que eu faço, e que eu não posso fazer propaganda. Porque às vezes eu entro numa situação que é para a gente meio que salvar o projeto e ver aquilo que a gente vai conseguir entregar. Se você não tomou as decisões corretas no início, fica muito difícil você depois arrumar. Ainda que você use automação, ainda que você invista em rotinas. Então, existe essa possibilidade, não existe a maturidade para isso. Na sua experiência implementando o BIM nas empresas, qual tem sido o maior desafio cultural? As empresas, os colaboradores acreditarem no BIM. E as empresas venderem um BIM de verdade. Porque as empresas, elas vendem o BIM, mas na hora de entregar, ela quer passar limpo o projeto 2D, passar limpo para o 3D. Muito frequente. Muitas organizações. Ainda que acho que tenham um projeto mais maduro. E isso a gente precisa tomar cuidado, porque aí tem um desafio cultural. Porque aí fica parecendo que o BIM é ruim, que o BIM traz problema, que o BIM aumenta custo. Mas ele vai aumentar custo num processo desestruturado. Muitas empresas que entregam projetos muito bons e entregam isso há décadas. Quando o projeto precisa ser desenvolvido em BIM, ela não quer mudar os seus processos. Ela quer fazer adaptações e isso é um grande erro. Porque quando o BIM entra num processo, ele muda tudo, ele muda a forma de fazer projeto. Mas ele precisa que o fluxo de desenvolvimento de engenharia ele seja bom. Eu falo isso para alguns profissionais e eles perguntam o que é o fluxo de engenharia. Quando a gente percebe gaps no projeto, a gente percebe que o problema não é o BIM, é uma engenharia mal feita. Quando a gente vai fazer um projeto executivo de uma base de uma bomba, a gente precisa do desenho de fornecedor daquela bomba. A gente precisa das cargas daquela bomba. A gente precisa das cargas dinâmicas da bomba, né? Desde que o mundo é mundo.
No BIM é a mesma coisa. Ele não vai entrar para complicar. O BIM ele vai entrar para organizar, mas em cima de um processo de engenharia é bom. Aí, quando a gente chega numa organização que está acostumada a fazer projeto 2D e precisa fazer em BIM, ela começa a se desesperar. Os colaboradores acham que vai ter que recomeçar, que o processo de engenharia mudou, não mudou. Só que no BIM o processo de engenharia tem que estar correto. Eu já ouvi de uma pessoa especialista em infraestrutura que eu contratei porque eu precisava, era um projeto de infraestrutura, eu precisava de alguém muito bom de infraestrutura, isso tem alguns anos, e então eu vou contratar alguém bom em infraestrutura, ainda que só tenha feito projetos em 2D, e ela vai orientar o pessoal que está trabalhando comigo. Num determinado momento, essa pessoa ficou irritada e falou, olha, eu prefiro 2D, porque no 2D eu acochambro. Eu dou um jeitinho. O BIM ele não deixa dar jeitinho. No BIM a gente tem que fazer certo. Tem que usar o fluxo correto da engenharia. Então, esse é um desafio. De entregar qualquer coisa. Ah, não, estou atrasado, e depois eu reviso. Você está mandando um documento para o campo defasado em relação ao modelo, porque eu já ouvi isso. Não, eu emito o 2D e continuo atualizando o modelo. Não coloco a vista 2D no modelo para não fazer confusão, porque ele vai estar diferente do modelo que está emitido. Eu falei, mas esse emitido ainda está indo para o campo? Vai. Eu falei, então você está mandando o projeto para o campo errado? Sim. Porque isso, culturalmente, era permitido. Isso as empresas faziam para poder ganhar tempo. No BIM isso era permitido. Então, esse é o desafio cultural. Né? Eu acho que são dois. De precisar, de fato, usar um processo correto de engenharia e das pessoas acreditarem que precisam usar um processo. Quando eu comecei com gestão de projetos, a primeira implantação de metodologia, que hoje a gente chama gerenciamento de projetos de metodologia, naquela época a gente chamava, isso tem 16, 17 anos, que eu fiz, o grande problema é que as pessoas não queriam fazer gestão estruturada, baseada em processo, porque elas faziam gestão com feeling, pela experiência. A gente precisa ter as manhas, mas a gente precisa ter organização. O BIM já é mandatório em licitações públicas. Você acredita que o VDC será o próximo passo de exigências para grandes obras de infraestrutura e industriais do Brasil? Como você vê o VDC no contexto brasileiro? A gente, aqui nas obras brasileiras, nos contratos brasileiros como um todo, a gente passa por duas grandes dificuldades. Identificação do escopo na etapa inicial do projeto. É muito difícil a gente conseguir estabelecer um escopo. Esse escopo vai mudando no decorrer do projeto, que para o BIM isso é terrível, né? Isso é um horror, porque o custo da mudança de um projeto em BIM ele é maior do que um projeto em 2D. Então, a partir do momento que a gente parte com o escopo e o projeto chega a 40% do desenvolvimento precisa mudar, isso dá um terremoto no projeto e é um custo muito alto no refazimento. Então, a gente não tem um escopo bem definido no início do processo e a gente tem uma falha absurda no processo decisório. O VDC, ele é fabuloso, porque ele estimula esse processo decisório. As pessoas precisam estar ali reunidas e decidirem efetivamente o que elas vão fazer, para onde elas vão, quais são as decisões. Então, precisa estar ali decidindo. Né? É uma premissa do VDC. E isso a gente vai ter dificuldade. Eu acho que o VDC é o caminho possível e é o caminho objetivo para que a gente consiga, de fato, entregar os projetos e tomar essas decisões. Mas teremos uma dificuldade cultural. O VDC traz o conceito das seções AIS, engenharia simultânea e integrada, em que problemas complexos são resolvidos simultaneamente com todas as disciplinas em uma sala.
Como você vê o impacto dessa metodologia na engenharia de custos? Eu acho que, bom, o impacto no projeto, eu acho que eu já falei, né? Na engenharia de custos, eu acho que ela vai estimular que a gente trate a engenharia de custo com um pouco mais de seriedade. Engenharia de custos tem métodos estimativas, tem limites, tem uma parte estatística que o pessoal esquece. O pessoal acha que engenharia de custos você vai trabalhar com informações muito precisas. Você até trabalha com informações precisas, mas é um método estatístico, porque a depender de como a coisa vai ser executada, isso pode ter uma variação. Só que, usando as ferramentas corretas, da forma correta, no processo correto, você consegue antecipar muito risco. Quando você está num ambiente em que o modelo ele é considerado a fonte única da verdade, onde as pessoas que têm responsabilidade pelos processos estão ali envolvidas, estão ali, não digo obrigada, né, mas elas são convidadas a decidirem de forma colaborativa no mesmo momento. As informações que a engenharia de custos consegue transmitir, consegue validar, é ouro para as decisões que precisam ser tomadas. Quantos projetos eu vejo chegar na etapa finalizar o básico e só assim o contratante identifica que o budget que ele tem aprovado é insuficiente? Isso é falta de método, porque o projeto, desde o conceitual, ele deve ser definido e orientado tendo em vista o budget disponível, o orçamento disponível. Então, a gente precisa fazer projeto junto com o CAPEX do empreendimento. E esse CAPEX, de acordo com o desenvolvimento e a maturidade do projeto, ele também vai amadurecendo. Então, a gente, usando o VDC, essas informações elas precisam estar sendo elaboradas de forma simultânea também. E isso que é o BIM 5D. BIM 5D não é você terminar um projeto, jogar no software e dizer que vai extrair automaticamente o orçamento. Não é. É você analisando como esse custo evolui de acordo com a maturidade do projeto. Então, quando a gente tem processos, que o VDC te propõe isso tudo, ele vai te dar um modelo como fonte única da verdade, ele vai te dar as reuniões ICE, que é um processo de engenharia simultânea, onde as decisões vão ser tomadas e as variáveis vão ser analisadas ali, permeada, norteada, tendo como base processos de engenharia. Então, ele vai potencializar as conclusões e as informações da engenharia de custo. Mas vocês concordam que para isso tudo funcionar, a maturidade tem que vir do início do processo? Não adianta a gente ter um monte de software, não adianta a gente colocar um monte de IA, porque se o modelo começar a ser pensado errado, se o cliente não demandar esse desenvolvimento do modelo já com essa prerrogativa, a gente não consegue chegar à conclusão, a gente não tem informação, a gente não tem dados. Então a gente precisa, sim, vai impactar muito a engenharia de custo e pode impactar positivamente, desde que o planejamento inicial seja feito da forma correta. Como a inteligência artificial tem revolucionado na área de orçamentos? Quais são as inovações que você tem observado nessa área? A gente tem possibilidades de deixar de fazer coisas de forma manual e usando a inteligência artificial em diversos níveis. E hoje eu uso muito análise de dados para otimizar os processos de engenharia de custo.
Então, e a inteligência artificial, ela ajuda a análise de dados da gente deixar as coisas mais objetivas, mais rápidas e mais precisas. Uma outra coisa é que a gente hoje consegue, até no próprio desenvolvimento do modelo, a gente hoje, processos que eram muito manuais e demandavam muito tempo e que tinham possibilidades de muito erro, hoje a gente consegue fazer através de rotina. As automações, elas sempre existiram. Hoje a gente tem facilidade em fazer essas automações com a inteligência artificial. A gente tem facilidade de fazer análise dos dados que a gente consegue apropriar usando a inteligência artificial. A gente tem uma facilidade muito grande em fazer relatórios, em templates, desenvolver templates com a inteligência artificial. O que as organizações precisam avaliar é se elas têm a forma como elas vão escalar essa inovação. Porque se a gente observar e se a gente atuar apenas no pontual, você oferece, né, um copilot, oferece inteligências IAs próprias para os colaboradores. Mas se isso não for de forma organizada, de forma estruturada, essas ações elas podem se perder na hora que aquele colaborador sair da organização, por exemplo. Eu tenho visto muitas ações isoladas, partindo do próprio colaborador, que para otimizar, para aumentar a eficiência do seu trabalho, ele vai usando as ferramentas. Mas nem sempre essa escalada de forma organizacional, porque isso precisa ser planejado. O que eu quero otimizar? O que eu quero ganhar de tempo e de qualidade? Eu acho que a qualidade é a grande sacada, né? O processo de engenharia de custos, por si só, ele é chato. Eu digo que nós que somos engenheiros de custos, nós somos muito chatinhos. E a gente fica pegando detalhezinho, fica pegando vírgula. Nós somos chatinhos. E a inteligência artificial, ela vai conseguir que essas atividades chatinhas, elas sejam feitas de forma mais rápida. Então, as inovações que eu tenho observado têm sido nesse sentido. E eu uso muito para fazer macro, para fazer programação. Então, as possibilidades são infinitas, mas a gente precisa ver exatamente a estratégia da organização, aquilo que é mais cabível. E quais são os gargalos? Os softwares, porque quando a gente vai falar de desenvolvimento de um CAPEX, a gente vai usar ferramentas, usar softwares para isso, né? Bancos de dados e tal. Então, ele já tem algumas ferramentas. Para fazer estimativas, por exemplo, usando as práticas recomendadas da ACE, a gente consegue fazer isso de forma mais rápida usando a IA. Ao invés da gente ter que ler tudo, pesquisar tudo, a gente consegue fazer uma pesquisa no global e a gente entrega. Mas isso tem uma decorrência de um outro período. Isso dá muito certo quando o profissional é experiente. Quando o profissional ele não é tão experiente, ele vai fazer dessas automações e dessas simplificações uma verdade absoluta. E sabemos que se a gente não configurar e não fizer as perguntas da forma correta para as IAs, a resposta virá incorreta. E um profissional menos experiente talvez não saiba fazer essa análise crítica. E como o custo é um assunto muito importante, a gente precisa ter cuidado. Agradeço muito ao Odebrecht esse convite e a possibilidade de compartilhar algumas reflexões e algumas das minhas ideias. Muito obrigada.